Beleza, galera? Hoje é dia 22 de outubro de 2019, mas eu devo estar postando esse vídeo amanhã, dia 23, porque hoje, dia 22 de manhã, já postei um vídeo aqui no canal que foi a respeito da confusão envolvendo o pastor Silas Malafaia e o pastor Ageu Magalhães. Confusão não, a discussão a respeito da doutrina da predestinação. Se você não assistiu esse vídeo, assista, vou deixar o link aí na descrição e eu vou deixar o link aí na descrição também da íntegra, se você quiser assista lá para saber um pouco do que eu estou falando. Mas eu não pude deixar de gravar esse vídeo aqui hoje pelo seguinte motivo. Nesse vídeo que o pastor Silas Malafaia gravou, intitulado Pastor Silas Malafaia comenta, desafio aos pseudo-reformadores predestinados. E logo no início do vídeo ele fala a respeito da igreja presbiteriana. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu reconheço que a igreja presbiteriana é a igreja de Jesus. Quero deixar isso aqui bem claro. Fala, a igreja presbiteriana é de Jesus, vou deixar isso bem claro. E depois ele começa a sua argumentação e aí vai, com vários ataques, né? A gente já sabe o estilão do pastor Silas Malafaia. Mas o detalhe importante é o seguinte, ele começou falando a respeito da igreja presbiteriana e depois ele vai falando, não se engane com esse pessoal. E no final, eu quero dar uma palavrinha sobre esses caras para abrir a mente do povo evangélico. É muito importante o que eu vou falar aqui. E tal. E um ponto só que eu vou chamar a atenção nesse vídeo, porque lá no final ele falou que esse pessoal aí, segundo ele, esses pseudo-reformadores, dentre eles o pastor Ageu Magalhães, esse pessoal aí tem DNA esquerdista, foi isso que ele falou. E outra, acorda, povo de Deus, na maioria desses pseudo-reformadores, sabe o que é o DNA deles? É o DNA esquerdopata, minha gente, que tá neles. Então, para quem não está muito familiarizado, pode pensar o seguinte, pode pensar que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja com DNA esquerdista. E eu venho rebater essa má impressão que pode ser passada aí à Igreja Presbiteriana do Brasil, tendo em vista que eu sou membro lá há 35 anos, desde bebê. Alguns posicionamentos eu queria falar aqui a respeito que a Igreja Presbiteriana do Brasil tomou durante esses vários anos. O primeiro posicionamento da igreja foi em 1954. Mas antes disso, como é que funciona a igreja presbiteriana, a grosso modo, só para você entender? A igreja presbiteriana, cada igreja tem o seu conselho, formado por pastor e presbíteros. Uma junção de conselhos de algumas igrejas formam um presbitério. Aí o conjunto desses presbitérios formam sínodos e o conjunto dos sínodos forma o Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana. São cargos eletivos e aí a pessoa fica lá por um período, depois vai tendo eleição, vai sempre sendo renovado. E o Supremo Concílio ele se reúne de 4 em 4 anos e vão analisar as questões mais cabeludas aí envolvendo a igreja. E eles se posicionaram já em 1954, quando Getúlio Vargas era presidente do Brasil, e ela disse o seguinte, ela se pronunciou contra o comunismo da seguinte forma: quanto à consulta do presbitério de Botucatu, o presbitério de Botucatu fez uma consulta, vocês vão entender aí conforme eu for falando, sobre se um membro da Igreja Presbiteriana do Brasil com ideias francamente comunistas pode tomar parte nos trabalhos da igreja, por exemplo, dirigir classe da escola dominical, etc. O Supremo Concílio resolve responder que há incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso foi em 54. Em 56 se pronunciou também dizendo o seguinte: em referência à atitude cristã quanto ao comunismo, persistimos em pregar a realidade do poder transformador do Evangelho de Cristo, crendo que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. Em 1966, no governo do Castelo Branco, o Supremo Concílio também se manifestou, reafirmar ser indispensável a qualquer pessoa que deseja filiar-se à Igreja Presbiteriana do Brasil, em especial aos seus oficiais e ministros, a aceitação da palavra de Deus como única regra de fé e prática e seus símbolos de fé. Quando qualquer prova se possa fazer contra membro ou membros da Igreja Presbiteriana do Brasil de que já não mais aceitam a palavra de Deus e seus símbolos de fé por adotarem uma filosofia em choque com os princípios cristãos no todo ou em parte, a mesma prova deve ser apresentada ao conselho competente para os devidos fins. Reafirmar a resolução da Assembleia Geral de 1936, que declara, abram aspas, compete ao cristão obedecer às autoridades legitimamente constituídas e realizar os
deveres do cidadão, nunca devendo adotar qualquer ideologia que atente contra os princípios evangélicos da liberdade civil e da consciência de ordem e paz sociais. Depois, em 77, se manifestou, em 1990 se manifestou, e a última resolução que eu tenho aqui é de 2006 e vai dizer que lembrar que a responsabilidade docente e litúrgica da igreja é de competência do seu pastor ou presbítero docente, sempre em consonância com seu conselho e presbitério. Ao presbítero regente compete instruir os neófitos, mas, na ausência do pastor, ele exerce a docência em sua plenitude. É o formador de opinião. É uma temeridade entregar a direção de uma igreja presbiteriana a um marxista-leninista, mesmo sob a alegação de que o comunismo mudou. O comunista faz parte do rol dos insensatos do Salmo 14, 1. Quem leu o Capital e o Manifesto Comunista de Karl Marx sabe que o marxismo-leninista é ateísta. Isso foi uma consulta a respeito de alguns oficiais da igreja de Sergipe, se eu não estou enganado. Se eu não me engano, é um presbítero e um diácono que eram integrantes do PCdoB. E aí arrumou uma confusão, eles mandaram essa consulta para o Supremo Concílio e foi essa a resposta que teve. Então, não se engane, a Igreja Presbiteriana do Brasil, e inclusive aqui ele vai falar uma coisa interessante, ele vai falar, todo membro da IPB é livre para filiar-se ao partido político que julgar conveniente, desde que não fira os princípios bíblicos. E a gente sabe que partidos de esquerda ferem vários princípios bíblicos, mas a igreja ela não vai te proibir de se filiar. Você pode ser um membro da igreja presbiteriana e falar, mas eu sou comunista. Você pode ir lá se filiar a um partido comunista, por exemplo. Mas você vê que a orientação dela é bem clara, declarando que a posição da igreja é essa. O marxismo, o comunismo, ele afronta a Bíblia. Aí o membro é uma coisa e os oficiais já vai começar a ficar um pouco mais complicado se eles quiserem se filiar, porque daí já vai acontecer isso, porque para ele ser um oficial ele tem que estar adequado com as doutrinas bíblicas da igreja, Bíblia em primeiro lugar e os símbolos de fé. Se ele coaduna com coisas que são contrárias a isso, ele vai ficar fora. E por fim eu vou deixar um trecho de um vídeo aí do pastor Augusto Nicodemos, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, no qual ele fala a respeito do marxismo, inclusive dentro da teologia da missão integral. Só para vocês não ficarem com essa pecha pensando que a Igreja Presbiteriana do Brasil tem DNA esquerdista, como o pastor Silas Malafaia se referiu aqui. Forte abraço e até a próxima. O marxismo é uma ideologia que está carregada de pressupostos anticristãos. Nós não podemos ficar com a ideologia sem os seus pressupostos. E quando você traz os conceitos marxistas para dentro do cristianismo e usa o marxismo como uma ferramenta social para uma leitura da realidade, para identificar quais são os problemas da sociedade e então apresentar um remédio, o diagnóstico já vai ser prejudicado e vai ser tendencioso por causa dos pressupostos marxistas. No marxismo não existe o conceito de pecado. O pecado como sendo essa rebeldia interior do homem, essa revolta contra Deus e que é a causa de todos os males sociais. Porque é o coração egoísta do homem, o seu coração violento, é o seu coração sem Deus, de ódio, cheio de ódio e de ressentimento, que o leva a oprimir o próximo, criar leis injustas e a promover a destruição das demais pessoas. Então, o marxismo não tem como identificar essa realidade espiritual. Ele sempre vai ler a realidade à luz da sua teoria, da teoria de Marx, que era um ateu, de que o problema do homem de fato reside nessa questão, que se resume à briga das classes, a luta pelo poder e o domínio dos poderosos, usando toda a máquina política sobre os fracos. Então essa é uma leitura distorcida ou no mínimo incompleta da realidade. Então eu tenho muita dificuldade com isso. Eu não estou dizendo que todo mundo que é da teologia de missão integral tem esses pressupostos marxistas, mas infelizmente nos últimos tempos líderes do movimento têm assumido claramente essa postura e nós repudiamos completamente essa associação. Não dá para juntar, é água e óleo, não dá para misturar essas duas coisas.